Olá, vamos continuar aqui a nossa conversa com a doutora Isabel Oliveira, a segunda parte do nosso Pode Esclarecer, o podcast do Conselho Regional de Lisboa dedicado ao rapto internacional e à violência sobre as crianças. Estávamos a falar da questão do rapto e do que pode provocar o rapto. Estávamos a falar das frustrações, da possibilidade de uma decisão desfavorável, mas, e todos temos conhecimento, infelizmente, até porque, pelo que falámos no primeiro episódio desta temática, falámos que a existência dos tais amores transfronteiriços propicia este tipo de situações do rapto internacional, na medida em que um dos elementos do casal não será português ou não viverá em Portugal desde o início da sua vida e por isso terá um sítio para onde ir se ficar de alguma forma agastado com o resultado das responsabilidades parentais ou algo similar. Por isso, a questão que se coloca aqui é quando há uma decisão desfavorável com estas características das pessoas envolvidas, o que é que o advogado, o que é que quem está junto da situação pode fazer para tentar de alguma forma evitar que se concretize o risco de rapto que pode acontecer na cabeça de quem, entre aspas, perde a regulação das responsabilidades parentais. Estávamos a falar da hipótese de aconselhamento e de procura de ajuda terapêutica. Apoio terapêutico, sim. Sim, parece-me que é essencial. O não alimentar, primeiro não alimentar o medo, não alimentar a raiva, não alimentar a frustração, ou seja, encontrar fatores de confiança ou elementos de confiança, quer no sistema, quer nas respostas que podem ser encontradas. Às vezes precisamos de um bocadinho de normalização para encontrarmos uma pontinha, não é uma coisa que eu gosto muito de afirmar, mas sim uma pontinha de racionalidade ou de lógica na ação, não é? Porque, reparem assim, nós temos situações, eu estava-me a lembrar de uma situação de há uns anos atrás, de um casal, e era um casal gay, em que eu tenho uma senhora alemã e uma senhora brasileira, com um filho nascido em Portugal. E de repente, com o início da situação Covid, naturalmente, a mãe brasileira, que era a mãe biológica, pegou na criança e foi para o Brasil. Uhum. É claro que infelizmente isso pode... Imaginem o sofrimento que é durante 2 anos. A mãe adotiva não teve a oportunidade de ver esta criança e a dor que foi. Claro. Temos uma situação neste momento ligeiramente diferente, porque a mãe biológica regressou a Portugal e foi possível conversar, e foi possível regressarmos à mediação e conversarmos, e esta mãe alemã veio viver para Portugal, ou seja, há aqui uma deslocação, mas foram conversas muito difíceis no sentido de culpabilização, de alguma agressão verbal, de muita desconfiança de como é que isto pode acontecer, como é que eu vou evitar que não aconteça, de termos, no fundo, regimes jurídicos diferentes e como é que a criança viveu em Portugal desde tenra idade, mas não nasceu em Portugal. E, portanto, de repente, temos estas questões são extremamente complexas. Não apenas do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista humano. Claro, mas por exemplo, se eu lhe pedisse, não sei se é possível, ou se da sua experiência consegue dizer-nos, que é que causas é que poderão estar na origem destas situações de rapto internacional, por exemplo? Aquelas mais comuns que tenha assistido. Sim, alguns são fatores económicos, ou seja, de estarem num país onde, com a separação, há empobrecimento, naturalmente, da família, empobrecimento de cada um dos elementos da família. Muitas das vezes esse empobrecimento implica que aquele que está com um dos que está com a criança diz assim: eu não tenho neste momento forma de viver em Portugal, e por razões económicas,
deseja ir embora para junto da família, ou estar mais perto daquilo que considera ainda poder ter uma rede de apoio, que foi o que aconteceu mas também brasileira, portanto regressou porque disse, ali eu vou ter uma rede de apoio, aqui a atividade económica que tinha eu tive que a parar, portanto não conseguia suportar isto. Outras razões, eu não lhe vou dizer que não há algumas vezes alguma irracionalidade na ação que às vezes tem a ver com vingar-se do outro. Ou seja, agora nunca mais vais ver os teus filhos e eu diria que há verdadeira alienação em muitas destas situações, porque negamos a possibilidade da criança de estar com o outro progenitor e nega-se a possibilidade ao outro progenitor de poder exercer a sua parentalidade de forma plena, não é? Ou pelo menos da melhor forma. Eu diria que a razão económica e às vezes esta razão emocional são das principais. Depois, às vezes, enfim, há questões que têm muito a ver com trabalho, há questões que têm a ver com o medo de que o outro me retire a criança. E ainda ouvimos muitas histórias deste tipo, ou seja, a forma como terminou a relação. Penso que ele pode-me tirar os meus filhos porque fui eu que saí de casa, porque fui eu que terminei com a relação. Nós, incrivelmente, eu diria que há uma certa iliteracia jurídica a este nível, em que às vezes há alguns filmes que se fazem, algumas ideias No pré-concebidas, não é? fundo, desculpe, mas Sim. só para ver se eu estou a perceber bem, Uhum. o que me está a dizer é que muitas das vezes as crianças são uma espécie de troféu na luta entre os cônjuges. Sim, são. São uma forma de atacar a vulnerabilidade do outro, se calhar de uma forma muito baixa, muitas vezes. Que eu diria assim, às vezes as pessoas dizem assim, são utilizadas como bolas de ping-pong. Não, eu acho que o problema é que às vezes há uma certa perversão nisto, não é? É atacar a vulnerabilidade do outro, a sua fragilidade, de uma forma que nós sabemos vai afetar, vai magoar. E parece que neste momento a minha intenção é magoar. E como neste momento a minha intenção é magoar, eu conseguir retirar daí a minha ideia e colocar o meu pensamento naquilo que é prioritário, mais importante e que está ao nível do cuidado e do bem-estar das crianças, às vezes é absolutamente esquecido. Mas, portanto, estava a referir as várias situações que poderiam originar o rapto internacional. Ah, Há mais alguma que se recorde que seja relevante? sim, sim. Por exemplo, a convicção em diferentes culturas, nós olhamos muito através do nosso padrão atual, não é? E o nosso padrão atual é que a mãe e o pai são igualmente importantes para o desenvolvimento emocional, social, cognitivo da criança. Mas há sociedades que não pensam bem assim. E nós temos aspectos culturais, muito culturais, de quem ainda pensa que a mãe é a parte essencial e a mais importante, e depois os pais têm direito de tomar determinadas decisões a outro nível. Mas quem é que são os mais importantes para a educação da criança? E, portanto, estas diferenças culturais também levam a determinado tipo de atitudes sobre quem é que pode ou não pode ficar com as crianças. E, portanto, vamos para diferentes culturas, onde, por exemplo, o pai pode achar que a mãe, ou não há aqui um direito a divorciar-te de mim, vamos passar por situações de religiosas, se quiser, de convicção religiosa, de fé, em que o homem é preponderante e tem mais poder. E é ele que define qual é o destino das crianças. Ou seja, nós quando olhamos para um problema destes, temos que olhar para as histórias das pessoas, quem é que elas são, de onde é que vieram, quais são as suas convicções socioculturais, como é que elas se encontram no mundo e como é que elas olham para ele. E a partir daqui tentarmos ampliar este espaço de compreensão e, ao fazermos isto, encontrarmos aquilo que eu digo que é importantíssimo, que é elos que nos permitam construir pequenos passinhos de confiança. Se não conseguirmos construir um mínimo de confiança, a ideia do risco na decisão é extremamente elevada.
E quando nós temos uma ideia de um risco elevado na decisão, mesmo que seja a decisão de um terceiro, temos tendência, às vezes, a tomar decisões que não seriam as mais lógicas ou que não seriam as mais adequadas para a situação. Mas, por exemplo, o advogado, ao deparar-se com esse tipo de situações e com essas, eu diria, com esses fatores de risco tão elevado de acontecer uma situação destas, considerando que muitas das vezes o apoio terapêutico, o advogado não tem qualquer influência nessa situação, porque é difícil. Primeiro, tem que quem está na situação aceitar. Sim. Segundo, Sim. tem que ter acesso, e tem que haver um acesso que muitas vezes também não é assim tão fácil, quer por razões económicas, quer por outras quaisquer. Temos um déficit no acesso à saúde mental. Exatamente, sim. exatamente. Sim. Portanto, o advogado pode pura e simplesmente ver, isto vai acontecer, quase certeza, o que é que eu posso fazer aqui? Atitude preventiva, não é? Como? Atitude o que é que diria a um advogado que visse isto? Ou seja, o advogado vê as cenas iniciais do filme, se me permite, e depois já sabe onde é que aquele filme vai. O que é que ele pode fazer? É muito melhor advogado do que eu, não é? Ou seja, eu como mediadora procuro assim, ok, vamos aqui a uma vida de entendimento, mas imagino que dar entrada a um processo de regulação em que eu faço a prevenção de não saída da criança do país naturalmente. É uma medida que vamos tomar. O que eu considero é que nós podemos ter respostas de prevenção para evitar que algo aconteça, se temos indícios ou justificados receios de que isso vai acontecer. Mas podemos, ao mesmo tempo, tentar não fechar a porta da comunicação e da construção de confiança. E às vezes nós avançamos para uma das portas e fechamos automaticamente as outras. E não podemos fazer isso, até porque, assim, todos nós precisamos de alguma forma de ganharmos alguma literacia no que são as diferenças culturais, as diferenças raciais, étnicas, e como é que isso influencia a forma, repare, como o sistema olha para estas pessoas, ponto número 1, e como nós olhamos para elas, e como eu olho para elas. De que forma é que isso me influencia a mim? Porque influencia. Sou uma pessoa como as outras, não sou nem melhor nem pior. Se calhar às vezes sou pior. Mas diria que temos que ganhar este tipo de literacia. Porquê? Porque o enviesamento sociocultural, este enviesamento baseado às vezes no preconceito sobre a raça, sobre a cultura, porque desconhecemos. E porque comunicam de uma forma diferente de nós, também nos levam às vezes a ler sinais que não estão lá. Sim, claro, mas é verdade, claro que sim. Mas é óbvio que não é fácil para um advogado, e claro que o advogado na primeira linha, se tiver esse tipo de influência, deve sugerir o apoio terapêutico, também concordo em absoluto consigo, e deve tentar de toda a forma e feitio explicar as consequências nefastas que podem ocorrer da situação para os menores, claro, obviamente. E deve principalmente ter e conseguir tentar estabelecer esses pontos de contacto com as partes de maneira a que as coisas não se agravem e não piorem. E repare, assim, e cuidado, porque assim, por vezes nós podemos estar a olhar para a situação e a percebê-la de uma forma que assim, nós olhamos para isto e olhamos para o contexto europeu e para países que estamos habituados a mais ou menos a perceber como funciona e dizer assim, funcionam como nós. Ok. Mas atualmente, por exemplo, em Portugal, nós temos muitas situações em muitos migrantes que são de outras culturas, de outros países, onde podemos colocar a questão, e aí é uma questão em aberto, porque eu não me atrevo sequer a dizer que eu ou nós temos razão, mas se a criança vai estar em segurança. Claro. Esse é um outro aspecto que depois se nos coloca. Claro. Quer por obrigação de avaliação jurídica, quer também em termos de perceber o superior interesse da criança e se ele vai estar no fundo, o que me está a dizer, e tem a ver com aquela frase que é quem só percebe de direito nem de direito percebe, nestes casos mais do que nunca,
o advogado tem que ter uma compreensão global de toda a situação, ou pelo menos deverá tê-la, de maneira a que possa aconselhar da melhor forma as partes. E terá Sim. que conhecer todas essas envolventes culturais da situação. Sim, 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 sem dúvida. E repare, é assim, nós estávamos a falar da questão da violência. O separar uma criança de um progenitor através da sua subtração, o rapto internacional, o rapto parental, bom, quer dizer, é de uma violência sobre a própria criança também. Não é? Porque também é este afastamento do seu progenitor e esta vivência neste conflito permanente. Também temos de pensar sobre isso. Claro que quando nós olhamos para o enquadramento, olhamos a partir daquilo que são os nossos pressupostos, os nossos princípios, os nossos valores. E às vezes compreender que do outro lado está uma pessoa que tem valores, pressupostos e princípios ligeiramente diferentes dos nossos, e tentarmos perceber que se calhar dentro do seu conceito aquilo que está a fazer para ele é proteger essa criança, esse também é um domínio da nossa dificuldade em abordar estas questões. Claro. Diga-me o seguinte, o último tema que eu queria falar com a doutora Isabel prende-se com a ligação, se é que por vezes acontece ou não, entre violência doméstica e rapto internacional, porque muitas das vezes o que nós assistimos, até por vários fatores económicos e não só, culturais, como falámos aqui, temos falado muito, que é um fator que tem que ser muito ponderado nestas circunstâncias que rodeiam os raptos internacionais, temos que ponderar que, de facto, uma das partes pode não estar em plena igualdade com outra das partes, porque abdicou do seu país para vir, por exemplo, ao país de origem de um dos cônjuges, estará numa posição mais frágil, por exemplo. O que tinha uma vida estável, como referiu há pouco, num país e veio para atrás do amor, tal ideia romântica, e achou que conseguiria sobreviver através do romance, e de repente vê-se numa situação complicada, na dependência total da parte que no fundo impôs o país como local para residência. O que é que se pode fazer nestas situações e se isto acontece ou não? Acontece, e eu vou-lhe dizer assim, uma das experiências que eu tive foi terrível porque foi de grande frustração. De grande frustração, eu não vou dizer que países as pessoas são, mas há uma situação de violência doméstica e é uma situação constante de violência entre os dois, até que ela diz não, sai de casa, mas os dois são nacionais de outros países. E, portanto, o que acontece é que, de repente, há um que tem um grande poder económico e que é aquele que é o violento, ou seja, que exerce violência sobre o outro e sobre a criança. E temos aqui uma situação absolutamente frustrante, que é a de alguém que está a tentar sair, de repente não se sente protegida no nosso país, sente que tem que sair com a criança, tenta sair, não consegue, mas tem do outro lado alguém com tamanho poder económico, que é assim, eu diria que andam em tribunal há uns 6 ou 7 ou 8 anos, em que a violência é perpetuada a partir da utilização do sistema judicial, para que esta mulher não se liberte desta relação. Claro. E portanto, e naturalmente, assim, quando ela sente-se completamente frustrada, não consegue encontrar a resposta e diz assim, eu vou pegar na criança e sair, mas naturalmente houve aqui mecanismos de prevenção e ela não o conseguiu fazer, mas ao tentar fazer isso, de repente aquilo que ela queria, que era ter a sua filha consigo, Perde. Exato. E mesmo para terminar, doutora Isabel, diga-me uma coisa. Então, e perante uma situação dessas, eu sei que não há panaceias, não há soluções ideais, mas o que é aconselhável que o advogado faça perante uma situação em que há violência doméstica e que ele tem conhecimento? Naturalmente que há os mecanismos específicos da violência de combate à violência doméstica, mas
Em termos de matéria de rapto internacional, o que é que poderá ser feito que tenha efeitos mais duradouros? Na sua opinião, Eu claro. às vezes quando eu às vezes ensino as questões de violência doméstica sinto-me muitas vezes demasiado frustrada, confesso. Hum, Acho que ainda abordamos a situação de uma forma, eu diria se calhar com um olhar pouco, deveríamos olhar para ela com um olhar mais humano, e olhá-la para as pessoas. Eu gostava muito mais de um sistema em que pudéssemos encontrar vias de reparação, e vias de diálogo em que as vítimas pudessem ter mais voz do que aquilo que têm no sistema. Precisamos de quebrar o ciclo de violência. E às vezes essa é a nossa dificuldade no sistema judicial. É de às vezes não conseguirmos quebrar esse ciclo de violência. Parece que a pessoa fica ali presa. E às Fica vezes refém. fica refém do sistema e fica refém desse ciclo de violência. Como sair dele? Ou pelo Essa é a menos, pergunta do milhão. sim. Mas aqui no fundo, diria Sabe que que, aqui a resposta é comunitária, não é individual. A claro, resposta é da comunidade. claro, E tem de ser uma resposta sistémica. Não são os tribunais sozinhos, não é a sociedade civil sozinha, não são só os advogados ou os mediadores. Eu diria que se queremos proteger a família e se queremos proteger os elementos mais jovens da família, a resposta tem de ser da comunidade. Passamos a vida a dizer que é preciso uma aldeia para educar uma criança, e eu diria que a comunidade tem de perceber qual é a sua responsabilidade para cuidar da família. claro, claro. O que é que a sociedade não faz para cuidar dela, que permite que estas situações se desenvolvam. Porque elas não nascem do nada e não nascem apenas das pessoas, ou seja, de uma vontade intrínseca ou individual, ou apenas do seu relacionamento. Há muitos fatores que estão dentro das comunidades que levam à violência doméstica e a esta perpetuação de ciclos. No Portanto, a fundo, comunidade tem que assumir a sua responsabilidade também. no fundo, o que me está a dizer, e que é algo que tem vindo a ser falado, que tem a ver com o facto de a melhor forma de prevenir isto é parar o ciclo logo na infância e com aulas e com educação cívica e com formação muito específica para as crianças, sensibilizando-as para os problemas que podem ocorrer no futuro e tentando evitar essas situações e que compreendam o mal que essas situações podem fazer, quer a elas próprias, quer a quem se vier a relacionar com elas, que é de facto, também concordo, a única forma de parar todo este ciclo, ou pelo menos mitigá-lo e mitigá-lo muito e preveni-lo de uma forma consistente, será sempre através das próprias crianças, como é óbvio, numa fase muito inicial da sua vida, que lhes permita compreender as situações e respeitar as diferenças que todos temos e faz parte da sociedade. E também concordo consigo que se a resposta for dada antes do sistema judicial, claro que era o ideal. Claro que era o Sim. ideal, porque aí é que será uma resposta duradoura, organizada, sistematizada. Eu diria só uma coisa para terminar. Se uma criança tem comportamentos violentos, não lhe pergunte porque é que ela fez isso. Pergunte o que é que eu não fiz, o que é que a comunidade não fez para que ela tenha este comportamento. E o que é que a comunidade pode fazer para ajudar a alterar o comportamento. Concordo, concordo. E com este pensamento da doutora Isabel Oliveira, que foi mais uma vez uma conversadora excelente, terminamos este nosso podcast, agradecendo à doutora Isabel a sua disponibilidade para mais uma vez vir aqui à sala virtual do Conselho Regional de Lisboa ao nosso Pode Esclarecer, fazendo votos para que volte em breve, porque de facto é um gosto falar consigo. Até uma próxima oportunidade a todos, que será já na próxima semana. Muito obrigado. Muito obrigado e até breve. Até breve.